pode faltar na vida de alguém que quer chegar no céu. Quem quer chegar no céu? Até chegar lá, preste atenção, nós vamos passar por muitas circunstâncias, sim ou não? Algumas boas, glória a Deus, e outras não. Até chegar no céu vai ser assim. Nós vamos passar por muitas circunstâncias, boas ou ruins. É legal isso, porque assim, ó, nós estamos aqui numas 40, 50 pessoas. Se eu pedir para cada um aqui contar o seu momento, alguns vão me contar a história triste. Outros vão me contar uma história boa. Ou alguns podem dizer que estão num mau momento. Outros dirão, não, pastor, eu estou no momento. A vida da gente é assim, e ela é diferente de cada um. O seu momento não é o meu momento. O importante você entender é que nós vamos passar por circunstâncias, e o texto que nós lemos diz sobre 2 elementos que não podem faltar em qualquer circunstância. Repita comigo: oração e vigilância. Oração e vigilância. A oração e a vigilância não podem andar sozinhos. De que vale toda a potência que um cérebro tem se lhe faltar oxigênio? Tem coisas, irmãos, que elas só funcionam se estiverem juntas. Do que adianta o corpo sem sangue? Eu estava lendo algo na medicina sobre isso, né? Que um corpo humano, dependendo do sangramento que a pessoa tem, é de 3 a 5 minutos até a morte, até o óbito, enquanto o sangue vai se esvaindo. Então uma pessoa que sofre um acidente, por exemplo, e tem uma veia, uma artéria cortada, é de 3 a 5 minutos para socorrer, porque senão o corpo para tudo. Falta oxigenação no cérebro, coração para, começa outros problemas até o óbito. 5 minutos, irmãos. Imagina como que a gente é frágil. Como que a gente é frágil. Então, como um cérebro sem oxigenação, um corpo sem sangue, a oração e a vigilância não podem andar sozinhos. A oração e a vigilância formam uma força conjunta para que nós não venhamos a cair em tentação. Preste atenção, a oração e a vigilância formam uma ação conjunta para que eu e você não caiamos em tentação. A Bíblia diz em Mateus capítulo 26, versículo 41, vigiai para quê? Você sabe por que muitas pessoas caem em tentação? Porque às vezes ela está até orando, mas não está. Ou às vezes está vigiando, mas não está. Quem está entendendo, dá um glória aí. Então preste atenção, a oração e a vigilância formam uma força conjunta para que nós não venhamos a cair em tentação. Mateus 26, 41. A oração e a vigilância formam uma defesa contra o nosso inimigo, o diabo.
o diabo. A oração e a vigilância formam uma defesa contra o nosso inimigo, porque muitos cedem à tentação. Irmãos, já parou para pensar por que muita gente cede à tentação? É justamente por isso. Porque às vezes ora, mas não caiu. Vigia, mas não caiu. Isso é tão importante. Olha o que diz a Bíblia em Salmo capítulo 127. Abra a sua Bíblia aqui. Salmo capítulo 127, versículo 1 e 2. Salmo 127, 1 e 2. Olha o que diz o texto. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Preste atenção, não pode faltar vigia, não pode faltar guarda, não pode faltar a vigilância, como também não pode faltar a ação do Senhor. Agora, a ação do Senhor, muitas vezes é uma resposta do que nós oramos. Por isso que não pode faltar oração, mas também não pode faltar vigilância. Se o Senhor não edificar, se o Senhor não guardar, se o Senhor não abençoar, se o Senhor... Mas como isso vai acontecer se nós não clamarmos? A Bíblia diz assim, olha, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Mas como que as coisas grandes e ocultas vão acontecer na nossa vida? Através do clamor, através da oração, através da busca. Diga assim comigo: Deus vai fazer a parte dele. Dependendo da minha intimidade com Ele, a resposta virá. Mas eu tenho que fazer a minha parte também. Eu tenho que fazer a minha parte também. Faz parte da minha responsabilidade a vigilância. Neemias, quando estava reconstruindo os muros de Jerusalém, preste atenção nesse texto. Neemias, quando estava reconstruindo os muros de Jerusalém, eles começaram a construir o muro, as muralhas. Quando eles começaram a reconstruir as muralhas, a Bíblia diz que Sambalate ficou sabendo. E começou a mandar recado para eles, intimidadores, para que eles parassem a construção, ou a reconstrução. A Bíblia diz que Neemias orou ao Senhor e continuou a reconstrução dos muros. Quem já leu essa história? Abre aí, Neemias capítulo de número 4. Neemias na reconstrução das muralhas de Jerusalém. Ele ouve que seus inimigos, liderados por Sambalate, iriam tentar atrapalhar a reconstrução. Presta atenção. Tem muita gente, e talvez alguns de nós, estamos tentando nos reconstruirmos. Nós estamos tentando reconstruir muitas coisas, às vezes. Tem gente tentando reconstruir seu casamento, tem gente tentando reconstruir as suas finanças, sim ou não? Tem gente tentando reconstruir
a sua intimidade com Deus. Tem gente tentando construir as suas emoções, seus sentimentos. Neemias, na reconstrução das muralhas de Jerusalém, ele ouve que seus inimigos, liderados por Sanbalate, estão tentando atrapalhar. Sabe o que ele fez? Diga assim comigo, ele foi orar. Neemias capítulo 4, versículo de número 4. Aí a oração que ele faz: ó nosso Deus, diante disso, ouve-nos, pois estamos debaixo de grande humilhação e zombaria. E o resto ali eu não consigo ler porque está cortado, vou ler aqui. Leia aí, João Lucas. Neemias capítulo 4. Olha o que ele diz. Versículo 4. Ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles, e faze com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não encubra suas iniquidades, e que o pecado deles não esteja apagado diante de ti, pois te provocaram a ira na presença dos construtores. Ele ora. Verso 6 em diante vai dizer que eles continuaram reconstruindo a muralha, e quando estavam na metade, diga assim comigo, na metade, Sanbalate reúne a sua gangue, reúne os seus comparsas, os seus amiguinhos, e dizem assim: olha, vamos atacar Jerusalém, vamos fazer com que eles parem a reconstrução desses muros. É desse jeito que o inimigo age na vida de muitas pessoas, quando ele vê que você está tentando se levantar. O inimigo das nossas almas, irmãos, presta atenção, não quer que você vença. E a gente precisa entender isso, que nós só vamos continuar lutando, vencendo, se nós orarmos e vigiarmos. Daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Então eles começam a reerguer aqueles muros, estão na metade. A Bíblia diz que esta oração que Neemias fez deu ânimo ao povo, deu força ao povo para que eles chegassem até a metade da construção. Mas quando chegou na metade, Sanbalate viu que a reparação dos muros ia em frente, ia adiante. Ele reuniu a sua corja lá de amigos, inimigos de Jerusalém, e disse: vamos atacar Jerusalém e causar nela confusão. Quando você não ora, quando você não vigia, a estratégia do inimigo é te atacar e causar confusão em você. Confusão na mente, confusão no espírito, confusão. Era o desejo de Sanbalate. E novamente eles vão parar por um instante para orar, mas dessa vez eles não só oram, mas montam vigia. Olha o que diz o texto, Neemias capítulo 4, versículo de número 7. Mas quando Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas, os asdoditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram muito irados. Todos se ajuntaram em comum acordo para virem atacar e criar confusão ali. Olha o verso de número 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Diga assim comigo: eles oraram, mas montaram guarda. Oração e vigilância, de dia
e de noite. O que a Bíblia diz? Vigiar e orar sem a solução não é só orar. A solução muitas vezes será orar e vigiar. E por que, pastor, orar e vigiar? Porque 1 Pedro capítulo 5, verso 8 e 9, diz que o diabo, nosso inimigo, anda ao redor como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Por isso que o texto de 1 Pedro vai dizer, vigiai e... porque o diabo, nosso inimigo, está rugindo como leão, esperando uma oportunidade de nos tragar. Diga assim comigo, orar e vigiar. São dois elementos que não podem faltar na vida de quem quer chegar no céu, meu irmão. Por que orar? Por que vigiar? Por quê? Lucas capítulo 21, versículo 34 ao 36, vai dizer que nós temos que orar e vigiar, para que o nosso coração, o meu coração, o seu coração, não fique sobrecarregado de libertinagem, de bebedeira, de ansiedade. Você sabe por que muita gente está perdendo a sua batalha, caindo em tentação, por causa de um coração cheio de ansiedade. E por que está cheio de ansiedade? Porque não ora e porque não. Olha aí, ó. Tende cuidado de vós mesmos, para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem, da embriaguez e das ansiedades desta vida terrena, e para que aquele dia não se precipite sobre vós de surpresa, como uma armadilha. Por que você tem que vigiar e orar? Para que quando Jesus voltar, não pegue você de surpresa. E aí eu te pergunto, é importante orar e vigiar ou não? É ou não é? Aí pergunta para quem está do seu lado assim, ó, com muito amor e carinho, fala assim, ó, por que você não faz? Deus falou agora, revelou agora? Será que Deus revelou agora, João Lucas? Agora presta atenção no versículo 35. Versículo 35. Pois ele certamente virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Verso 36. Vigiai, portanto, em todo tempo, orando. Presta atenção. Vigiai em todo tempo, orando, para que possais escapar de todos esses eventos que estão para acontecer e apresentar-vos em pé diante do Filho do Homem. Sabe quem vai apresentar-se em pé diante do Filho do Homem? Diga para quem está do seu lado assim, ó, quem ora e quem vigia. Quem ora e quem vigia. Você sabe por que é importante nós fixarmos isso na nossa mente, no nosso coração? Porque muitos de nós, irmãos, estamos caminhando a vida cristã de forma errada. De forma errada. Você quer ver? Você quer ver? Do que adianta você orar para Deus te abençoar financeiramente, se você não vigia nos gastos? Quem pode dar um glória? Do que adianta você orar para o seu filho não se perder, mas você não vigia o que ele está fazendo, o que ele está vendo, aonde ele está andando, com quem ele está andando? Do que adianta
você pedir fidelidade para Deus se você não vigia em ser fiel a Ele. Faz sentido para você? Como é importante orar e vigiar? Do que adianta um marido orar pelo seu casamento, mas se ele não vigia e vive vendo pornografia? De que adianta a mulher orar pelo seu casamento se ela não vigia e continua falando mal do marido? Então, às vezes, nós precisamos entender essas questões, irmãos. Nós estamos, às vezes, achando que estamos fazendo o correto, quando, na verdade, nós estamos fazendo o incompleto. Porque para se tornar correto, tem que fazer o completo. Às vezes eu vigio demais. O que adianta eu ficar também policiando meu filho, tudo que ele vê, mas não oro por ele? Fico proibindo ele de fazer um monte de coisa, mas nunca estendi minha mão, nunca ungi ele enquanto ele estava dormindo, nunca fiz uma campanha de oração por ele, nunca trouxe ele numa palestra de pais e filhos. Então, meus irmãos, o recado claro de Deus para nós aqui nesta noite: ore, continue orando, mas vigie também. A parte da oração é a parte do milagre, é a parte do mover o coração de Deus, é a parte aonde Deus vai nos ouvir e vai agir poderosamente sobre a nossa vida. Quem crê? Mas a parte da vigilância é sua, meu irmão. É aquilo que você tem que fazer, é aquilo que você tem que mudar, é aquilo que eu e você temos que pensar diferente, renovar a mente. Depende daquilo que nós vamos fazer dentro dessa vigilância. Vigiai e orai, porque vocês não sabem o dia, não sabem a hora. É vigilância, meu irmão. Do que adianta você colocar 50 câmeras de segurança na sua casa, você não vigiou e largou o portão aberto? A vigilância é aquilo que nós temos que fazer, muitas vezes no campo natural, não é nem no espiritual. Um dia eu conversei com um cara, ele veio me mostrar o carro dele. Falei, puxa cara, que carro legal, que bênção. Ele falou assim, pastor, esse carro foi um milagre de Deus na minha vida. Aí eu falei assim para ele, você já fez o seguro? Porque a parte do milagre, a parte da oração, Deus já respondeu. Mas e a sua parte? Depois eu faço, pastor. Depois eu faço. Depois eu faço. Depois eu faço. E nesse depois eu faço, ele viajou com o carro, foi para a casa de uns parentes, passar acho que Natal, Ano Novo. Uma quadrilha entrou na casa onde ele estava. E os caras perguntaram qual carro não tem seguro. E se vocês mentirem, nós vamos barbarizar aqui. Qual que era o único carro que não tinha seguro? Nunca mais achou. Verdade, o sogro do cara ainda falou assim, eu levo o meu que tem seguro. Os caras falaram, não. Porque os caras de seguro têm rastreador. Os caras com medo têm rastreador no carro. Preste atenção, irmãos. Se você pensar, parar para pensar, você vai ver que em tudo na sua vida
vai precisar sim de oração, muita oração, mas muita vigilância, meu irmão. Muita vigilância, muita vigilância. E acredite, a parte da vigilância, Deus não vai mover por você. Deus não vai. A parte do milagre, Deus te prosperou financeiramente, Deus abriu as portas, te deu condição. A parte da vigilância, sabedoria no gastar, sabedoria no investir, sabedoria no administrar, vigilância no administrar. Porque se você não souber disso, daqui a pouco aquilo que é uma bênção, você vai estar falando que virou maldição na sua vida. Então, irmãos, tome isso como uma lição muito prática, assim, pratique isso para você ver se tudo na nossa vida não está envolvido com oração e vigilância. Eu vou orar, olha o que Neemias fez, nós vamos orar, mas também vamos pôr guarda. Por quê? Porque o sobrenatural Deus vai fazer, mas a nossa parte nós também vamos fazer. Quem foi abençoado pela palavra? Amém. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Glória a Deus. Receba essa palavra assim, ó, com muito amor, com muito carinho, e aplique ela na sua vida para você ver como ela vai melhorar. A palavra de Deus, irmãos, é um preventivo para você evitar uma doença grave. Então você tá recebendo a receita. Está recebendo a receita. É como você, imagina comigo, você foi no médico, o médico te deu uma receita, falou assim, ó, passa lá na farmácia e compra esse remédio aqui para você ficar bom. Aí você não compra. Vai adiantar? Olha para quem está do seu lado e diga assim, ó, você tem a receita. Você recebeu hoje uma bela. Eu recebi, meu irmão, quando Deus ministrou essa palavra no meu coração, eu falei assim, uau, eu recebi uma bela receita. Agora eu vou fazer o uso dela, porque senão não vai haver milagre, não vai haver cura, não vai. A palavra de Deus é assim, ela foi liberada, é uma semente. Dependendo do coração, ela vai gerar uma árvore frondosa e com muitos frutos. Mas dependendo do coração, vai secar sem sair nem raiz ainda, né, João Lucas? Nós sabemos, irmãos, eu e o João Lucas, foi ontem? Não, ontem de manhã, não foi? Quarta, ontem de manhã, eu e o João Lucas vimos o que é uma semente lançada na pedra, porque nós fomos arrancar todos os matos do terreno na mão ontem, no sol de meio-dia. Falei, João Lucas, é nós mesmo, vamos. E aqueles, como é que é? Carrapicho. Eu furei meus dedos tudo. Só que estava fácil de arrancar. Mas muito fácil. Tinha uns matinhos ali daqueles que cria raiz assim, igual rama de mandioca. Mas estava na pedra, então ele ficou superficial. Quando nós começamos a arrancar, nós vimos assim que por baixo estava seco. Mas na hora veio a palavra no nosso coração. Falei, João Lucas, é como a semente lançada na pedra mesmo. Não cria raiz e seca. Olha que palavra é maravilhosa, irmãos. Mas mesmo assim furou nossos dedos. Não teve jeito. Vamos ficar de pé, vamos orar. Deixa eu ungir você. Amém. Cadê a minha amada esposa? Irmãos, presta atenção. Oração sem vigilância não funciona. Tem coisas que são inseparáveis, amém? Assim como eu sem a pastora, não funciona. Né, amor? Eu sem essa mulher aqui, meu irmão, fico mais perdido do que segue em tiroteio. Vamos orar? Você que está aqui, vem para cá. Você que está aqui, vem para cá. Deixa a gente ungir você e abençoar a sua vida em nome de Jesus.